Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre cartoon e concordância verbal, tá certo? As habilidades são ler e compreender, declaração de direitos e deveres e enquetes, baixo-assinado, char, cartoon e memes, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Além de inferir em um texto multissemiótico os efeitos de sentidos produzidos pelo uso de recursos específicos gráficos visuais, imagens e sua relação com o texto. Isso são habilidades do gênero cartoon, tá certo? O conceito desse gênero, o cartoon, gente, ele é um gênero jornalístico, é considerado opinativo e analítico que critica, satiriza e expõe situação por meio de grafismo e humor. Então, o cartoon, a gente costuma dizer que é um texto opinativo jornalístico, porque ele vai, além de dar a opinião dele, ele vai dar essa opinião em forma de crítica, em forma de humor, utilizando-se por meio de recursos como balões, desenhos animados, utilizar situações do dia a dia para criticar algo, tá certo? Como eu vou mostrar no exemplo mais na frente. Além de abranger praticamente todos os vínculos de difusão da informação gráfica. Ele está vinculado aos jornais, às revistas, à internet. Então, ele é praticamente um vínculo de difusão da informação gráfica, tá certo? Ele vai se utilizar por meio de elementos das histórias em quadrinhos, como eu falei para vocês, que são balões, as cenas, as anomatopeias, tá ok? Então eles são bem parecidos mesmo com as histórias em quadrinhos. Só que ele tem como ideia principal a crítica, ao sarcasmo, a ironia. E essa crítica ela é dada através de exposição da opinião sobre determinado conteúdo ou assunto do dia a dia, tá certo? E aí, por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e o ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. Então, esse desenho ele não precisa necessariamente ter uma legenda, tá certo? Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada e rápida, o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Então, são temas da atualidade, são temas do nosso dia a dia, são temas do nosso cotidiano, tá certo? Esse tipo de gênero jornalístico empresta as artes plásticas. Então, ele vai utilizar-se por meio de desenho, por meio do grafite, por meio de recursos gráficos que pode ser utilizado no mundo artístico, tá certo? Os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor, o grafismo se utilizando do humor, satiriza situações, momentos e pessoas. Então, o sarcasmo, a sátira, ela está bem presente nesse gênero, que é o cartoon. As características. Ele é um gênero textual constituído de linguagem não verbal e também pode ser verbal, tá certo? Vai ter presente a sátira, o humor, a ironia, é um gênero cômico, bem flexível, então vai ter flexibilidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, entrelaça as palavras, imagens, sentido. Então é um jogo de mistura, um jogo de sensação para que cause no leitor humor, para que o leitor leia aquilo, aquela crítica como forma de humor, como forma de sátira, tá certo? E aí o exemplo que eu falei pra vocês, o exemplo diz assim, ó, tem a imagem da mulher e do homem na frente de um computador, tá certo? Aí ela diz, na realidade, estou grávida de 4 meses e o nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente, que é o que acontece hoje. Quando a mãe ou os pais da criança, na realidade, estão esperando um filho, automaticamente ele já cria aquele perfil no Facebook, no Instagram, e aí faz Baby Edward, Baby Carlos,
Baby Vitor, e aí sucessivamente. E aí ele tá criticando, é uma forma de criticar essas contas que são criadas para as crianças. Porque tem criança que ainda nem nasceu e aí já é um sucesso na internet. Como o filho do Pyongyang, ex-BBB. A criança mal nasceu e já era um sucesso nas redes sociais. Então, esse cartoon, ele meio que tá criticando o uso das redes sociais, de perfis de redes sociais, para crianças, entendeu? É uma forma bem humorística de criticar esse fato, tá certo? E aí agora a gente vai aprender um pouco sobre concordância verbal com a Danúbia. Vamos agora para a concordância verbal. A concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Ora, eu trouxe para vocês 2 exemplos básicos dessa concordância. Na verdade, trouxe para vocês 3 exemplos simples de concordância. Eu gosto de chocolate. Nós adoramos passear. Pedro é um excelente amigo. Nesses 3 exemplos, vocês estão vendo sujeitos simples, né? O primeiro sujeito aqui, eu gosto de chocolate, nós temos o eu. O segundo, nós adoramos passear, nós temos o sujeito nós. E no terceiro exemplo, Pedro é um excelente amigo. Nós temos o sujeito Pedro. Bem, como eu falei, são exemplos simples de concordância. Por quê? Porque no primeiro exemplo aqui, eu gosto, o sujeito eu está na primeira pessoa do singular. Logo, vocês podem perceber que o verbo, o gosto, também está na primeira pessoa do singular. É uma concordância simples, básica. O segundo exemplo, nós adoramos passear. Eu tenho nós, que é o sujeito na primeira pessoa do plural, e ele está concordando com o verbo que fica na primeira pessoa do plural, certo? Então, são exemplos simples, mas nós sabemos que o sujeito concorda com o verbo de uma maneira simples, mas que nós temos também casos mais específicos de concordância. E esses casos, eles necessitam de regrinhas e de algumas exceções. Vamos aprendê-las então? Vamos à primeira regra. Quando o sujeito ele é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Eu tenho um exemplo aqui. A multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Eu tenho a palavra aqui multidão, que é um substantivo coletivo, né? Multidão dá ideia de várias pessoas. Ele é um substantivo coletivo. Mas eu não vou fazer a relação com a quantidade de pessoas colocando no plural, não. Quando eu tiver esse exemplo de substantivo coletivo, o verbo, no caso que o aplaudiu, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, concordando com o substantivo coletivo. Então, a multidão aplaudiu e nunca a multidão aplaudiram. Certo, gente? Vamos à segunda regra. Em caso em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, eu tenho você, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, não é isso? Os pronomes de tratamento são inúmeros. Quando eles aparecerem, o verbo ele permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Tá bom? Vamos ao primeiro exemplo. Vossa excelência chegou atrasado. Temos aqui um pronome de tratamento vossa excelência, que está no singular, então eu vou ter aqui chegou, terceira pessoa do singular. No segundo exemplo, eu tenho vossas senhorias, que é um pronome de tratamento. Aceitam o convite? Vossas senhorias, pronome de tratamento que está na terceira do plural, verbo vai para a terceira pessoa do plural. Regra de número 3. Quando o sujeito é representado por um pronome relativo, que, o verbo ele concorda com o elemento que aparece antes desse pronome, que é o que nós chamamos de termo antecedente. Então, eu tenho o exemplo aqui. Foi ele que trouxe o presente. Eu tenho o sujeito que é um pronome relativo que. Então, o verbo trouxe, ele vai concordar com o antecedente, ó, o termo que vem antes do que é o ele.
Então, eu tenho trouxe na terceira pessoa do singular. Ele trouxe. Beleza, gente? O sujeito, que, pronome relativo. Então, o verbo não concorda com o que. O verbo concorda com quem está antes dele. Ele trouxe. Certo? Próxima regra. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, o verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Nós falamos anteriormente que quando o sujeito for representado pelo pronome que, ele vai concordar com quem? Com o antecedente. No caso do pronome quem, ele pode concordar com o antecedente, mas também pode permanecer na terceira pessoa do singular, ou seja, tem duas possibilidades. Primeiro exemplo, fui eu quem venceu a competição. Nós temos o sujeito aqui constituído pelo pronome quem, e aí no caso, o verbo está na terceira pessoa do singular. Fui eu quem venceu a competição. Mas nós também podemos fazer uma outra concordância. Nós podemos dizer, fui eu quem venci. Nesse caso do próximo exemplo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos concordando com o termo antecedente. No caso, o pronome eu. Eu venci. Primeira pessoa do singular. Então, pode ser fui eu quem venceu ou fui eu quem venci. Concordando com o termo antecedente ou permanecendo na terceira pessoa do singular. Vamos agora aos casos relacionados ao sujeito composto. Primeiro caso relacionado ao sujeito composto. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, ele fica sempre no plural. Nós temos como exemplo, Beatriz e Júlia foram ao cinema. O sujeito dessa frase é Beatriz e Júlia, né? Ele é um sujeito composto e está antes do verbo, que é foram. Então, é por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural, né? Beatriz e Júlia foram, porque vai permanecer sempre no plural. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele ou deve permanecer no plural. Vamos lá? Os exemplos? Foram ao cinema Júlia e Beatriz. Quem foi ao cinema? Júlia e Beatriz. Está aqui o sujeito Júlia e Beatriz, sujeito composto. Esse sujeito ele foi colocado após o verbo. Por isso, nós deixamos aqui o verbo na terceira pessoa do plural, mas nós também podemos deixar na terceira pessoa do singular, no caso, concordando com Júlia, que é o elemento mais próximo. Foi ao cinema Júlia e Beatriz. O sujeito aqui é Júlia e Beatriz. Foi é o verbo. Esse verbo ele está na terceira pessoa do singular, porque ele está concordando com Júlia, que é o elemento mais próximo, né? É o sujeito é composto e o elemento mais próximo desse sujeito é Júlia. Então, nós deixamos na terceira pessoa do singular. Próximo. Nos casos em que o sujeito composto ele é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Observação, nesse caso, devemos estar atentos a dois casos principais. Vamos lá. Caso haja a primeira pessoa, pode ser o eu, de primeira pessoa do singular, ou nós, que é a primeira pessoa do plural, ela deve prevalecer sobre todas as outras. Vamos lá. Retomando. Nós temos um sujeito composto. Esse sujeito composto ele tem pessoas gramaticais diferentes. No caso aqui eu tenho eu, tu e ele faremos um gostoso lanche. Eu, tu e ele é o sujeito composto. Eu tenho aqui pessoas gramaticais diferentes. O eu é a primeira pessoa do singular, o tu é a segunda e o ele é a terceira. Quem vai prevalecer? Primeira pessoa. No caso, ficará sempre no plural. Certo? Sujeito composto, primeira pessoa prevalece sobre todas as outras. Então, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Próxima regra. Quando houver a segunda pessoa, tu ou vós, o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural. Primeiro exemplo. Tu e eles sois meus amigos. Eu tenho aqui um sujeito. Esse sujeito é formado pelo tu e ele, pessoas gramaticais diferentes, sendo que tem a presença da segunda pessoa do singular, tu. Por isso, o verbo, nesse caso, está na segunda pessoa do plural, concordando com
o tu que prevalece e ficando no plural, porque o sujeito composto ele é constituído por verbo no plural. Segundo exemplo, tu e ele são meus amigos. Tu e ele, né, o sujeito composto, segunda pessoa tu, a outra concordância, terceira pessoa do plural. Então, voltando, todas as vezes em que o sujeito composto for constituído de pessoas gramaticais diferentes, não tem a presença da primeira pessoa, mas tem a presença da segunda, o verbo concorda ficando na segunda pessoa, sempre do plural, ou na terceira pessoa do plural, beleza? Obrigada pela atenção, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.